Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é apresentado pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Hoje nós vamos debater sugestões para a elaboração de um plano de governo. Estamos iniciando o período eleitoral e debateremos aqui com especialistas temas que devem constar obrigatoriamente de um plano de governo. E o nosso primeiro convidado é o professor Roosevelt Brasil Queiroz. Ele é nosso professor aqui do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública. Ele é mestre em Engenharia da Produção, especialista em Planejamento Governamental e também é professor de cursos de pós-graduação em Administração Pública em várias faculdades aqui de Curitiba e também professor da disciplina Gestão de Políticas Públicas. É funcionário de carreira da Secretaria Estadual do Planejamento, onde possui mais de 30 anos de experiência na formulação de gestão de políticas públicas. Professor Roosevelt, mais uma vez é um prazer enorme tê-lo em Gestão Pública em Debate. Agora, iniciando este período eleitoral, estamos no período ainda das convenções, já no próximo mês de julho começa a campanha, e eu gostaria que o senhor, com a sua experiência de muitos anos na Secretaria do Planejamento do Estado do Paraná, como um técnico nesta área de planejamento governamental, que temas, sob a sua ótica, sobre o seu ponto de vista, devem obrigatoriamente constar de um programa de governo de alguém que vai disputar uma prefeitura? Perfeito, é um prazer estar aqui de novo com o senhor, professor Jorge Bernardi. E em relação a este período em que se inicia, né, a campanha eleitoral para as próximas eleições municipais, e certamente os candidatos todos devem estar preocupados e já trabalhando com as suas propostas de gestão para o período que se refere o mandato, né? Em relação aos planos de governo, o que é fundamental, a preocupação dos candidatos é no sentido de que se capte, em relação a estes planos de governo, quais são as demandas e quais são os problemas mais relevantes que aquela sociedade determinada apresenta, né? Quer dizer, é fundamental que um plano de governo expresse de uma forma bastante clara problemas e demandas que aquela sociedade considera prioritárias para serem atendidas. Professor Roosevelt, nós sabemos que de alguns anos para cá, principalmente depois da redemocratização, as pesquisas passaram a ter uma importância muito grande nas campanhas eleitorais e também na elaboração dos planos de governo. Como se utiliza essa ferramenta que é a pesquisa para entender a demanda, aquilo que a população está esperando do seu governante? Como se analisam essas pesquisas e a importância dela? Eu gostaria que o senhor abordasse esse aspecto também. Pois não, professor. Bem, em relação a essa colocação que o senhor faz, né, eu acho que a gente pode resumir isso na palavra representatividade. Uma política pública, para ter adequada qualidade, ela deve observar
fundamentalmente esse aspecto. Ela deve ser representativa, ou seja, ela deve refletir a demanda de um grande número de pessoas, né, ou preferencialmente da maior parte da sociedade, em relação a um determinado problema social existente ou a uma determinada demanda que a sociedade tenha e que será objeto, né, de uma intervenção naquele período de gestão governamental. Então, eu acho que o sucesso de uma campanha eleitoral, né, ela está muito ligada a essa capacidade do candidato perceber qual é ou quais são as reais necessidades, né, daquela sociedade em relação à resolução dos seus problemas e as respostas que elas necessitam em relação a demandas que tenham para aquele determinado espaço geográfico, né, daquele município, daquela comunidade. Professor Roosevelt, as grandes cidades, de um modo geral, e também agora as cidades de porte médio, elas enfrentam um problema que é a questão da segurança. Nós todos sabemos que pesquisas, normalmente aqui em Curitiba e outras grandes cidades, apontam como a maior preocupação da opinião pública está relacionada à questão de segurança. Nós sabemos que esta tarefa, digamos assim, essa responsabilidade de resolver ou de atender essa demanda da segurança uma contribuição, digamos assim, uma atribuição estadual com uma certa parcela de participação do governo federal. Como um prefeito, um candidato a prefeito pode abordar esta área ou ter uma política para esta área de segurança, mesmo não sendo dele a atribuição, não sendo do município essa atribuição legal, constitucional, de atuar na área de segurança? Perfeito, professor. A segurança pública, como a gente sabe, é uma atribuição constitucional dos estados, mas nada impede que o município, e não só o próprio poder municipal, mas também a sociedade como um todo, né, participe deste processo que está nos afligindo tanto. Eu acho que o problema que nós enfrentamos na atualidade em relação à segurança, em relação a algumas outras áreas críticas, como são a área da saúde, a área da educação, a área da assistência social, também tem muito a ver com talvez a falta de uma revisão, né, das estruturas de atuação dos governos em relação a essas prioridades. Nós sabemos que as estruturas institucionais dos governos, ainda existentes hoje, são frutos de longas décadas atrás, né? Se reclama ou se fala muito da falta de orçamento público para resolver esses problemas mais emergenciais da sociedade. No entanto, eu acho que não existe, na realidade, uma falta de orçamento público. O que existe é uma necessidade de revisão da distribuição do orçamento público nas áreas de atuação dos governos. Nós temos hoje ainda uma estrutura institucional no Estado brasileiro, construída, né, há 50 ou mais anos atrás, para um momento da realidade, para um ambiente bastante diferente do ambiente atual, onde a urbanização se intensificou de uma forma extremamente elevada, né, os problemas sociais, os problemas de segurança e de saúde se tornaram extremamente grandes, né? E, no entanto, os estados ainda seguem ou têm uma tendência, né, seja isso
Isso ocorre tanto no município quanto na esfera estadual e mesmo na esfera federal. Existe uma tendência ou uma dificuldade de se rever, né, a distribuição orçamentária para as diferentes áreas. Então, por exemplo, se uma empresa privada estiver hoje fabricando máquina de escrever, que não mais é cabível no ambiente atual, essa empresa tende a ser rapidamente, né, eliminada pelo mercado. Mas no setor público não funciona assim. Nós vamos encontrar nas estruturas institucionais do Estado brasileiro órgãos, né, e entidades que tiveram papéis extremamente relevantes no passado, num outro ambiente, né, num ambiente, por exemplo, de expansão da fronteira agrícola no país, né? E nós vamos ver que existem muitas estruturas governamentais que não diminuem a sua participação no momento diferente deste novo ambiente que se nos apresenta. E é uma coisa complexa, a gente sabe disso, né? Como redistribuir as alocações orçamentárias. No entanto, essa questão é uma questão que precisa ser, em algum momento, enfrentada, né? O candidato, ao elaborar um plano de governo, ele também tem que olhar a própria máquina interna, a estrutura administrativa do órgão, que ele se propõe a ser o gestor, para que esse órgão esteja de acordo com as suas propostas, os seus projetos, ou seja, aquilo que ele pretende apresentar à sociedade. Seria mais ou menos nesse aspecto que o senhor está abordando, professor? Perfeitamente, professor. Nós estamos hoje num momento em que considera-se que talvez a metodologia mais adequada, né, de se enfrentar os problemas da sociedade seja aquela denominada de problematização da realidade. A realidade tem problemas, né? Cabe aos governantes, e os governos existem para isso, né? Cabe aos governantes priorizar esses problemas e dar, através da máquina governamental, né, e também em conjunto com a sociedade organizada, soluções para esses problemas considerados prioritários pela sociedade. Bem, os problemas sociais, os problemas que existem na sociedade, eles são naturalmente de natureza bastante complexa em termos de envolver as ações governamentais nas suas soluções. Por exemplo, se vamos tomar o problema da segurança pública, nós vamos verificar que a segurança pública, para a resolução desse problema da segurança pública, nós vamos ter que envolver questões relacionadas à educação, questões relacionadas à assistência social, questões relacionadas à própria saúde. No entanto, a estrutura institucional do Estado brasileiro, que, como a gente colocou, né, uma estrutura bastante antiga e, de certa forma, cristalizada, ela é dividida setorialmente, né? A realidade é tratada em compartimentos. O senhor tem a área da saúde, o senhor tem a área da segurança, o senhor tem a educação, enfim, a área de transportes, como se a realidade, né, pudesse ser segmentada nestas partes e como se pudesse os problemas que a realidade apresenta serem enfrentados de forma compartimentalizada. Então, o que é fundamental na atualidade é que se tente remover essa visão segmentada da sociedade. Ou seja, nós devemos inicialmente buscar, enfocar quais são os problemas, quais são as demandas prioritárias que a sociedade apresenta. E aí ver se a estrutura institucional que nós dispomos para governar se adequa para o enfrentamento destes problemas e destas demandas
que forem consideradas como prioritárias para enfrentamento. Então, em relação ao que o senhor pergunta, quer dizer, é fundamental que a gente busque rever, né, mesmo as condições, o desenho institucional das estruturas governamentais existentes. Porque essa questão que se coloca de recursos orçamentários cada vez mais escassos nas administrações públicas tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de que a estrutura institucional do Estado brasileiro tende a resistir, tende a se tornar também uma espécie de um outro poder, né, que busca, através das gestões governamentais, cuidar fundamentalmente dos seus interesses internos. E, no entanto, Da própria estrutura. E, na realidade, os governos existem para resolver os problemas que estão lá fora, os problemas que estão lá na sociedade e não no seu interior. Então, é fundamental que na administração pública brasileira seja incorporada essa preocupação. Nós precisamos rever mesmo, né, essa questão do desenho institucional do Estado brasileiro, esse desenho institucional que carrega estruturas provavelmente dispensáveis no ambiente da atual realidade, né? E com alto ônus para a sociedade, impedindo mesmo que as áreas que se apresentem como mais emergentes em termos dos problemas possam ser mais bem aquinhoadas em termos né, da atenção dos orçamentos governamentais. Nós estamos debatendo com o professor Roosevelt Brasil Queiroz sugestões para a elaboração de um plano de governo. Alguns anos atrás estava assim na moda, podemos dizer, o planejamento participativo. Se falava muito em orçamento participativo. Hoje já não se fala tanto, mas, de qualquer maneira, a sociedade sempre tem que ser ouvida, porque senão haverá um descompasso entre aquele que está propondo mudanças e apresentando um plano de governo e a própria sociedade. Eu gostaria que o senhor nos dissesse como que um candidato ele pode colher sugestões da população nesse processo de planejamento para que possa desenvolver, uma vez eleito, políticas públicas, dando respostas à população para essas necessidades que foram detectadas. Perfeito, professor Jorge. Essa pergunta sua é importante porque o planejamento participativo ele é inerente ao modelo de Estado em que vivemos. Quer dizer, o Estado democrático de direito, se nós formos analisar detidamente a nossa Constituição, nós vamos observar que em vários campos da nossa Constituição, nós vamos encontrar o estabelecimento da necessidade da participação da sociedade no governo. Quer dizer, o governo numa sociedade, num Estado democrático de direito, é algo que é exercido em conjunto entre os cidadãos eleitos, né, e a sociedade organizada. Então, o planejamento participativo, ele é um processo que, primeiro, não é fácil, né? Nós precisamos aprender a exercer esse processo de uma forma mais eficaz. Mas não existe formas de se governar, e acho que é uma ilusão os governos hoje imaginarem, que é possível enfrentar os problemas e as demandas que a sociedade tem sem este envolvimento profundo da sociedade organizada, né, na própria gestão das políticas públicas. Não só no que se refere a
identificação dos problemas e das prioridades a enfrentar, mas, fundamentalmente, no envolvimento da sociedade organizada, das empresas e das organizações, no próprio processo de execução das ações governamentais que visem a remover as causas dos problemas e que também objetivem atender às demandas existentes. No entanto, a gente precisa considerar também que no Estado democrático de direito, a participação da sociedade organizada deve se dar ainda no processo de custos de enfrentamento destes problemas e dessas demandas, né? Eu acho que um plano de governo hoje, e aí a gente pode deixar como sugestão aos candidatos, não deve deixar de incorporar uma participação efetiva, não só da sociedade organizada em termos de identificação de problemas e a eleição das prioridades a serem enfrentadas, mas também no envolvimento efetivo na execução e nos custos dos programas que irão objetivar resolver os problemas e atender às demandas existentes. Professor Roosevelt, no passado era mais, mas ainda hoje, muitas vezes nos programas de governo, principalmente aqueles que são apresentados para a população através do palanque eletrônico, se faz uma série de propostas, até muitas vezes de promessas, sem analisar a capacidade daquela prefeitura em termos assim de recursos, de implementar essas propostas. Eu gostaria que o senhor abordasse o que vem a ser a capacidade de governo, a capacidade de buscar soluções ou de encontrar soluções para os problemas que afligem a sociedade. Perfeito, professor. Essa sua pergunta ela é bastante cabível na atualidade, em função de que a sociedade democrática brasileira, nos últimos anos amadureceu bastante e passa cada vez mais a exigir dos candidatos uma postura mais realista, né? Em termos de assumir compromissos mais realistas, compromissos que efetivamente possam ser cumpridos. Em relação a esta pergunta, sobre capacidade de governo, eu acho que de uma forma simplificada, a gente pode dizer que a capacidade de governo, né, é resultante basicamente de dois conceitos fundamentais. O conceito de governabilidade, que seria a capacidade que o decisor político tem de arregimentar as forças sociais no sentido de levá-las ao apoiamento das suas propostas políticas, e o conceito de governança, que seria a capacidade real existente na estrutura de governo, a capacidade física, a capacidade financeira, a capacidade administrativa, a capacidade técnica, para transformar aqueles compromissos assumidos em propostas que produzam realmente resultados efetivos e deem respostas adequadas para a sociedade. Professor Roosevelt, uma última pergunta. Como o senhor poderia sugerir uma metodologia simples para que os candidatos nas próximas eleições eles possam elaborar um plano de governo? Pois não, professor. Eu acho que, quer dizer, para a gente fazer uma sugestão bastante simples mesmo, eu sugeriria que os candidatos buscassem enfocar a realidade através de problemas. Quer dizer, a realidade apresenta problemas, nós temos que identificar quais são esses problemas que as diversas sociedades consideram prioritários para serem objetos dos planos de campanhas, né, dos planos de governo, e, em conjunto com a sociedade, elencarmos quais problemas
serão objetos da nossa atenção focada naquele período de gestão. Porque também não adianta se buscar abraçar uma quantidade extremamente elevada de compromissos, se enfocar uma quantidade extremamente ampla de problemas e demandas que fogem da capacidade real que existe naquela determinada esfera governamental de poder atender os compromissos. Certo. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Roosevelt Brasil Queiroz, ele que é mestre em Engenharia da Produção e especialista em Planejamento Governamental. Professor Roosevelt, mais uma vez, muito obrigado, pela sua presença em Gestão Pública em Debate. Investir em educação é o melhor caminho para crescer. Conquiste o mercado profissional com cursos de especialização do IBPEX. Presente em todo o Brasil, com mais de 100 cursos de pós-graduação, o IBPEX tem a credibilidade e a qualidade que o seu currículo merece, com mensalidades acessíveis. Garanta já uma boa formação e se destaque no mercado de trabalho. IBPEX, uma empresa do Grupo Ninter. A credibilidade que você conhece ao seu alcance. Inscreva-se já, 0800 702 0501. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é apresentado pela CWB TV, a TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da ANET, 72 da TVA. Hoje nós estamos debatendo sugestões para a elaboração de um plano de governo. E o nosso convidado deste bloco é o professor Fernando Flávio Pacheco. O professor Fernando Flávio Pacheco, ele é bacharel em Engenharia Civil, especialista em Engenharia da Produção. Ele é mestre em Informação Estratégica e doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Marseille, na França. Também é professor universitário na área do conhecimento, inteligência empresarial e gestão da inovação. Tem larga experiência em órgãos e conhecimento em órgãos governamentais e em empresas públicas. Atualmente ele é assessor da Secretaria Especial de Controle Interno do Governo do Estado do Paraná. Professor Fernando Flávio Pacheco, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. O senhor é um especialista em ciência da informação. O senhor estudou na França. As novas tecnologias da informação, como elas podem
ser utilizada pelo gestor público e principalmente pelo candidato para disputar uma eleição, para apresentar o seu plano de governo, enfim, para atingir o eleitor que está lá buscando informações, procurando conhecer aquela pessoa que se coloca como alguém que disputa um cargo público. Ok. Vejamos, de todas as inovações geradas pela humanidade no século passado, talvez aquela que mais impacte na administração das empresas e mesmo na atuação do indivíduo na sociedade como um todo, pode ser a chamada tecnologia da informação e da comunicação, conhecida pela sigla TIC. Hoje é impossível, em qualquer atividade humana, desconsiderar a aplicação dessa tecnologia, seja como gestor de um processo qualquer, numa organização, ou seja, como usuário, cliente, né, de uma instituição, seja ela pública ou privada. Então, eu diria, para as organizações, para os gestores de organizações, o planejamento da tecnologia da informação e comunicação adequados é um item fundamental à competência dessa gestão e da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade como um todo. Para o usuário, para o político ou para o cidadão como um todo, é uma forma de ter um acesso facilitado, democratizado às informações, principalmente das instituições públicas, aos serviços oferecidos à sociedade pelas instituições públicas. Então, a tecnologia da informação no setor público veio como facilitador do acesso às informações de todos os serviços oferecidos à sociedade. Então, essa seria uma das formas vamos dizer, do uso adequado, seja para gestores, seja para o cidadão na sociedade. Professor Fernando, nós sabemos que ainda no nosso país há muitas pessoas, podemos assim dizer, excluídas digitalmente. Embora tenha avançado muito nos últimos anos, nas últimas décadas, mas há um percentual considerável da população, inclusive pessoas muitas vezes até de uma idade um pouco mais avançada, que estão fora desse processo. Na elaboração, por exemplo, de um plano de governo, a utilização dessas tecnologias da informação, a disponibilização das propostas através de sites, enfim, dessa interação que hoje se faz com que você se comunique com as pessoas no mundo todo, como ela pode atingir não apenas aqueles que estão, podemos assim dizer, neste mundo virtual da informática e das tecnologias da informação, mas aquelas outras pessoas que muitas vezes não têm acesso a isso. Olha, eu fico feliz com a pergunta porque eu tive a oportunidade recentemente de participar de um projeto desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União que tinha exatamente esse objetivo. Como tornar disponível as informações do Tribunal de Contas ao cidadão comum, né, de forma a facilitar o processo de gestão do próprio tribunal e o esclarecimento da própria sociedade sobre os processos em andamento e assim por diante. Sobre o ponto de vista da administração, existe um conceito, não é tão novo assim, mas muito em voga hoje, que chama-se educação corporativa. Ou seja, aqueles gestores responsáveis pelo planejamento da administração pública, que fazem uso do conceito de educação corporativa, sabem muito bem como fazê-lo. Ou seja, educação corporativa é a evolução do conceito de treinamento e desenvolvimento da administração, com a diferença de que, a partir desse conceito, incorpora-se em todo o desenvolvimento de competências, não só os colaboradores, os funcionários de uma instituição, mas também clientes, parceiros, fornecedores e, no caso da administração pública, o cidadão. Ou seja, instituição pública que faz uso do conceito de educação corporativa necessariamente está pensando em incorporar o cidadão como usuário das ferramentas de gestão desenvolvidas. Um exemplo disso, uma instituição que planeja um site, um portal, onde pretende colocar seus serviços, suas informações,
quando pensa sobre a ótica da educação corporativa, necessariamente está pensando em como o cidadão fará uso dessas informações e poderá auxiliar o desenvolvimento das competências da própria instituição pública, consequentemente melhorando a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela mesma. Professor Fernando, nós sabemos que cada vez mais está mais fácil, digamos assim, você operar esses mecanismos, esses instrumentos das tecnologias da informação. Apesar de que, ainda assim, principalmente as pessoas de uma certa idade, que não conviveram desde a infância com o computador, elas têm uma dificuldade maior. O senhor é um especialista, fez doutorado nesta área. O poder público também pode, na sua ação, produzir inovações que tornem ainda mais fácil a utilização dessas tecnologias, porque às vezes as pessoas têm medo até de ter um cartão ali, cartão magnético, porque não sabe como usar isso. Certamente. Não só podem, como eu acredito, têm por obrigação pensar dessa forma e planejar dessa forma. Afinal, a sociedade se faz de cidadãos de todos os níveis, né, de conhecimento capaz de utilizar os diversos serviços colocados à sua disposição. A evolução dessas tecnologias é muito grande, né, nós temos hoje todos os tipos de produtos que facilitam o acesso às informações oferecidas pelo poder público, e algumas delas é facilmente perceptível que visam atingir um público específico, né, dos chamados não incluídos digitalmente e assim por diante. Então, não só o poder público tem capacidade, mas muitas ações, pelo que percebemos, estão sendo desenvolvidas nessa direção. E, nesse sentido, a área da tecnologia da informação e da comunicação é uma das que mais se desenvolve. As barreiras são conhecidas. A principal delas, a barreira cultural, né? Cultura não se evolui simplesmente por decreto, né, ou por uma ação de um indivíduo qualquer. O processo de evolução cultural da sociedade é muito importante para poder acompanhar a evolução desse processo de sofisticação tecnológica da relação do poder público com a sociedade. Mas, sem dúvida, isso é possível e vislumbramos um futuro bem melhor no que diz respeito ao uso dessas tecnologias. Nós estamos entrevistando o professor Fernando Flávio Pacheco e o tema de hoje é sugestões para a elaboração de um plano de governo. Nós acompanhamos ainda recentemente o processo das primárias nas eleições lá dos Estados Unidos. E um jovem candidato negro, sem um passado político considerável, ele conseguiu mobilizar milhões de pessoas através da internet, inclusive arrecadando mais recursos do que a candidata, digamos assim, preferida dos grandes figurões do Partido Democrata, a Hillary Clinton, isso envolvendo a juventude, envolvendo essas novas tecnologias. O senhor acha que também chegaremos a isso aqui no Brasil? Teremos os nossos Barack Obamas aqui nas eleições municipais? Como é que o senhor, como um especialista dessa área, está vendo essas transformações que estão acontecendo em países como os Estados Unidos? E agora eu lembro também daquele episódio que aconteceu há uns 3, 4 anos atrás, lá na Espanha, quando o Zapatero acabou tendo o apoio, digamos assim, dos rapazes, da juventude, através da internet, e reverteu uma eleição que estava praticamente perdida, né? E acabou se transformando no primeiro-ministro. Eu arriscaria afirmar que não só chegaremos, mas como já chegamos nesse ponto, pelo menos sob o ponto de vista do conhecimento tecnológico necessário para permitir que isso aconteça. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha vida, de morar em um outro país europeu, dos chamados desenvolvidos, onde eu pude desenvolver parte dos meus estudos. E algo que eu percebi com facilidade é que a nossa capacidade, digamos assim, da sociedade brasileira de desenvolver e incorporar novas tecnologias é muito grande.
A dificuldade comparada a esses outros países envolvidos é justamente a difusão dessas tecnologias, desses conhecimentos na sociedade. Eu me lembro muito bem que em meados de 93, 1994, isso já no século passado ainda, nós já tínhamos telefone celular no Brasil, eu me lembro muito bem dessa imagem, e alguns países europeus, como a França, por exemplo, não, estavam iniciando a implantação das redes de telefones celulares. Agora, ao contrário da nossa cultura, que precisou de 10 ou 15 anos para difundir o uso desta tecnologia na sociedade, os franceses e os europeus precisaram apenas de 2 ou 3. Então, são aspectos culturais e de planejamento do poder público que permitem facilitar ou não o uso e o acesso dessas tecnologias. Então, eu diria, tecnologia para permitir alguns Barack Obama já temos. Agora, a capacidade nossa de difundir esse conhecimento na sociedade e facilitar com que não só o cidadão, mas os candidatos a cargos públicos, aos políticos fazerem uso, eu diria que ainda é um pouco limitada, mas certamente virá nos próximos anos. Bom, um exemplo está na própria urna eletrônica, né? Sem dúvida. Que no nosso país talvez seja um dos mais avançados do mundo nessa área, e tem países que resistem à urna eletrônica, apesar de que se há questionamentos pelo fato dela não imprimir o voto, pode, digamos assim, ser fraudada. Aliás, o senhor, como especialista dessa área, o senhor dá para assegurar o total sigilo do voto na urna eletrônica, ou a gente vê que os hackers aí entram até nos computadores da NASA, do Pentágono? Será que não podem também influenciar as eleições aí entrando nas nossas urnas eletrônicas? O senhor já fez alguma reflexão sobre isso? E eu quero dizer aos nossos alunos e telespectadores de que essa pergunta não está no roteiro, surgiu agora, hein? Não, eu acho a pergunta ótima, e apesar de não ter participado do projeto de desenvolvimento, né, das urnas eletrônicas, claro que, como todo interessado no assunto, procuramos acompanhar e, como também especialista na área, discutir com os colegas. Eu diria que, da forma como esse projeto foi desenvolvido, da forma como ele foi questionado, criticado e todas as alternativas feitas para encontrar uma solução outra, diríamos que ele é confiável e, pelo que tem se mostrado, muito eficiente também, não só na apuração dos votos, mas na confiabilidade dos resultados. Eu, particularmente, acredito que atualmente seja a melhor solução para o voto em si e para a apuração do voto. Então, o senhor também atua junto com empresas, embora tenha assim um foco especial no setor público, onde atua em órgãos governamentais, mas o senhor também é professor de várias faculdades, de mestrado e de cursos de pós-graduação. Eu gostaria que o senhor nos falasse desse aspecto que se coloca da desmaterialização da economia. Ou seja, a economia está aí no ar também, ela não é mais material como era anteriormente, o mundo dos negócios é um mundo virtual. Eu gostaria que o senhor abordasse esse aspecto. Eu diria que, de uma forma leiga, as pessoas mais adequadas para responder essas perguntas são os adolescentes atuais, né, nos seus diversos mundos virtuais em que eles vivem nos seus computadores, né, e são vários já. Mas, sob o ponto de vista econômico, talvez seja essa a principal mudança à vida na passagem do século passado para o atual. Aquilo que nós concebemos, os pesquisadores chamavam de a sociedade industrial, o modo industrial de produzir, tinha uma característica muito clara. O que definia o valor das empresas e o valor do que produzíamos eram os chamados ativos clássicos da produção, matéria-prima, capital e energia. O que aconteceu, para surpresa de muitos, é que lá na década de 90, final do século passado, algumas empresas passaram a ser comercializadas em bolsas de valores, principalmente nos Estados Unidos, por valores muito além daqueles da sua contabilidade formal, oficial, reconhecida legalmente.
E todos passaram a se perguntar, isso é uma crise do mercado financeiro ou existe alguma coisa ainda não conhecida pela academia e pelo mundo dos negócios? E não precisou de muito tempo para os pesquisadores perceberem que o que existia é que pela primeira vez na nossa história da produção da humanidade, nós passamos a pagar pelo conhecimento embutido na produção e não somente pelos insumos clássicos, capital, matéria-prima e energia. E isso revolucionou completamente, não só o mundo econômico, mas o mundo da administração também. Isso impacta diretamente na administração das empresas e nas empresas públicas. Então, o que se convencionou chamar, o que os economistas chamam de desmaterialização da economia, é essa substituição cada vez maior dos chamados ativos tangíveis da produção pelos chamados ativos intangíveis, conhecimento, marcas, patentes, treinamentos, design, projetos e assim por diante. A título de exemplo, um exemplo muito fácil de perceber, basta comparar um carro atual com um carro de 20 anos atrás. Eles têm a mesma função, agora a diferença é que esse carro atual tem toneladas a menos de aço e quilos a mais de circuitos eletrônicos, de projeto, de treinamento e assim por diante. E esse conteúdo de conhecimento é o que acaba dando o valor desse novo carro, ao contrário do aço que dava o valor do carro passado. Então, digamos, nós estamos tirando o material da economia e substituindo por conhecimento. Se você me permite, um exemplo de econômico de Estado que mostra muito bem a importância disso é o cálculo hoje do produto interno bruto americano, norte-americano, que é o somatório de todas as riquezas produzidas por aquele país. Os últimos estudos mostram que mais de 50% desse produto interno bruto é o resultado da indústria do conhecimento e não da indústria tradicional americana. Anteriormente, até alguns anos atrás, se adotava, digamos assim, o ouro como o lastro, a garantia dos governos. Hoje me parece que já não é mais a moeda física, o ouro, mas é o PIB de uma nação que é o lastro para que aquela moeda, aquele dinheiro, ele tenha efetivamente, ele tem aquele determinado valor. Seria mais ou menos nesse caminho, nessa linha? Também. Não é à toa, eu diria que um dos casos conhecidos na história da humanidade de reconstrução econômica de toda uma sociedade, que é o caso japonês, foi calcado exclusivamente já há 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, no desenvolvimento da competência daquela nação de produzir e comercializar conhecimento. Foi isso que os japoneses fizeram. De uma sociedade completamente destruída, que não tinha recursos naturais, que não tem terra praticamente para nada, a estratégia de reconstrução que fez dessa sociedade a segunda ou terceira sociedade mais desenvolvida do mundo foi a produção e comercialização de conhecimentos na forma de projetos e patentes. Os japoneses produzem o dobro do que toda a sociedade mundial produz de conhecimento só para ser comercializado. Eles já vislumbravam o que ia acontecer nos dias de hoje. Então é isso. Eu diria que o lastro hoje principal, a moeda de troca hoje, é a capacidade de uma sociedade de negociar serviços, projetos, conhecimento e assim por diante. Professor Fernando Flávio Pacheco, nós sabemos que a década de 70, os anos 80, aqui no Brasil nos anos 90, ficou conhecido como o neoliberalismo. Recentemente, o ex-ministro Bresser Pereira, ele disse que o neoliberalismo havia acabado. Até quando houve uma intervenção em alguns bancos americanos com esse problema aí, que houve esse problema imobiliário. Aqui no Brasil, o governo da FHC, começando no governo Collor, ficou conhecido como um governo voltado para essa política neoliberal, pelo menos era o que se falava nos discursos políticos. E não só isso, mas também se adotou um modelo de gestão que seria uma nova administração pública, New Public Management, com um outro formato de empresas. Ainda hoje
mesmo com o fim decretado do neoliberalismo, aqueles modelos de gestão dos anos 80, 90 ainda se adaptam aos dias atuais? Como é que o senhor vê esse aspecto, professor? Eu acho que são duas coisas importantes a serem consideradas. A primeira delas, a nossa Constituição deixa claro que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito. A viabilidade de um Estado democrático de direito se dá basicamente por duas ações. Pelas condições de governabilidade que a sociedade permite, que é o conjunto legal que permite a esse Estado existir e praticar suas políticas públicas, e o que nós chamamos de governança, que é a capacidade administrativa, financeira de executar essas políticas públicas adequadamente. Então, sobre esse ponto de vista, eu diria que é fundamental para um Estado democrático de direito se sustentar que tenha capacidade de gestão adequada, porque se não o tiver, ele não vai ser capaz de sustentar a governabilidade que permite a viabilidade da existência desse Estado democrático de direito. Então, rapidamente, um resumo de como eu consideraria a importância da evolução do modelo de gestão na administração pública brasileira. Então, nós entrevistamos o professor Fernando Flávio Pacheco. Eu quero informar aos nossos alunos, aos nossos telespectadores, de que nos próximos 3 meses eu, por motivos da legislação eleitoral, não estarei participando do programa Gestão Pública em Debate, mas no meu lugar estará o professor José Bernardoni Filho, que coordena junto conosco o curso superior de Gestão Pública da FATEC Internacional. Muito obrigado a todos. Foi um prazer, professor Fernando, tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate. O prazer foi meu. Obrigado. Obrigado.